Então só existe uma coisa que vai desenvolver a sua inteligência, é o esforço de conhecer a realidade e compreender as situações reais que se lhe apresentam. Quando eu leio uma palavra, eu procuro imediatamente o objeto que está por trás dela, né? E aliás, é por isso mesmo que eu não recomendo muito esse negócio de leitura dinâmica, né? A leitura dinâmica, vamos dizer, você vai absorvendo as frases, na esperança de que depois você vai recompor a representação quando precisar dela, mas em geral não faz isso. Você reage ao discurso com outro discurso, então não é bom. É melhor você ler mais devagar, mas tentando representar cada uma das coisas que você está lendo, por mais difícil que isso seja. E claro que quanto mais abstrata a linguagem, mais difícil será reconstruir a representação, mas você tem que fazer um esforço. Eu sugiro o seguinte: quando você lê esses termos filosóficos, etc., produza imediatamente um exemplo concreto. Se você não chega no exemplo concreto, quer dizer que você não entendeu de que se trata. Por exemplo, eu acabei de usar a palavra psicologia. O que é a palavra psicologia? É você confundir o processo cognitivo com um processo psicológico. A psique, tá certo? É aquilo que está em nós, é a nossa atividade, tá certo? E em toda a psicologia não se estuda nenhum objeto do conhecimento, só se estuda o processo cognitivo, tá certo? Porém, a validade cognitiva desse processo está fora do alcance da psicologia. Ela implica questões do que se chama lógica material ou teoria do conhecimento, e não existe nenhum meio psicológico de você investigar isso, né? Então, tente, na hora que eu uso esse termo, tente lembrar ocasiões em que você cometeu um erro psicologista, né? Em que você, examinando apenas a sua mente, você concluiu algo sobre o objeto. Isso acontece para nós a toda hora, né? Então, mas esse é só um exemplo que eu estou dando. Mas você sempre tem que partir, vamos dizer, do termo abstrato para os objetos concretos. É claro que um termo abstrato ele contém milhares de objetos concretos possíveis, mas é para isso que serve exatamente o exemplo. Quer dizer, o exemplo é aquilo que dá uma presença concreta a algo que está designado, que está indicado numa noção abstrata. Então, por exemplo, as pessoas acreditam que você pode desenvolver a inteligência das pessoas estudando lógica. Eu digo que isso é impossível, impossível. Você pode estudar lógica e matemática o resto da sua vida, o seu QI não vai subir um único grau. Porque a inteligência é a capacidade de apreender a realidade, não de criar construções abstratas. Construções abstratas, sem relação com a realidade, qualquer mentecapto é capaz de criar. Então só existe uma coisa que vai desenvolver a sua inteligência, é o esforço de conhecer a realidade e compreender as situações reais que se lhe apresentam. Nem mesmo as situações escolares. Porque toda a situação escolar já é uma situação artificial montada para que você aprenda a repeti-la. Então, por exemplo, testes de laboratório, né? Então, você está ensinando química para os moleques e você não quer que eles fiquem só nas fórmulas abstratas, você vai exemplificar aquilo, né, nas reações. Acontece que nessas reações, meu filho, você não está lidando com objetos reais, objetos da vida, né? Você está lidando com substâncias já depuradas e separadas para este fim, para fins de estudo químico, né? E você pode progredir muito no estudo da química continuando um idiota na vida em geral. Então, quer dizer, nenhum ensino especializado de nada pode realmente desenvolver sua inteligência. E para isso é que deveria existir a filosofia. Porém, a filosofia também se tornou um estudo especializado, né? Então tem camaradas aí com PhD em filosofia que eles são capazes, vamos dizer, de discursar horas sobre a filosofia de René Descartes, ou sobre o estruturalismo, etc. Mas se você dá uma situação concreta para eles analisarem, eles não sabem. E, mais ainda, isto não é exigido do intelectual hoje em dia. Então, quer dizer, o sujeito não é capaz de relacionar um fato com outro fato, não é capaz de pegar, né, a substância do que realmente está se passando diante dele. E, como a função, por exemplo, de intelectual público também não exige isso, o sujeito pode passar a vida inteira dando palpite errado,
fazendo previsões que jamais se cumprem, tá certo? E ninguém vai reclamar. Por outro lado, se você analisa a coisa direitinho, faz a previsão certa, veja, a capacidade de previsão é o teste da ciência, meu Deus do céu. Hein? Quer dizer, eu estou fazendo previsão certa, vai fazer 20 anos. Isso não quer dizer nada. Não, quer dizer, o acerto da previsão não é mais um teste do conhecimento do cara. Então, você vê aqui, ao longo dos últimos 20 anos, quer dizer, nesses meus analistas políticos brasileiros, o único que fez previsão certa fui eu. O único, sempre. É? Eu digo, escuta, eu não estou pedindo que me aplaudam por causa disso, mas não deveriam cobrar dos outros. É? Não deveria pegar seu Arnaldo Jabor, né? Seu Luiz Fernando Veríssimo, né? Seu Rossi, que escreve na Folha, e dizer como é. As coisas não aconteceram nada do jeito que você falou, aconteceu outra coisa completamente diferente. É? Dizem, para que serve a previsão se você não pode se orientar com base nela? Então isso significa que fazer uma análise correta e prever o curso dos acontecimentos já não é exigível, né, dos analistas políticos, sociológicos, econômicos, etc, etc. Então a análise começa a valer por si, como se fosse, vamos dizer, uma obra literária. Ela não precisa ter nada a ver com a realidade. E isso se tornou endêmico no país. Agora você imagina os diagnósticos que servem de base para as discussões parlamentares, né, e para a elaboração de leis que em seguida se tornarão obrigatórias e moldarão a vida das pessoas. Aí você entrou na alucinação total. Agora, quando as pessoas se acostumam com isto, aí elas se tornam facilmente manipuláveis, vamos dizer, por qualquer charlatão mais ousado que lhes imponha um slogan, um chavão, e que elas vão continuar repetindo. Então, por exemplo, não há nenhum desses movimentos sociais que hoje existem, o abortismo, o gaysismo, o feminismo, cotas raciais, indigenismo, ecologismo, etc, etc. Não há nenhum deles que não se baseie, vamos dizer, num mito baseado numa mentira inicial. Você cria um símbolo, e este símbolo, vamos dizer, a Suzana Langer, o símbolo é matriz de intelecções. A hora que um símbolo entrou na sua cabeça, ele cria as conexões, ele cria os silogismos. Né? Quer dizer, um só símbolo contém alguns milhões de raciocínios, né, que o ilustram de alguma maneira. Né? Sendo que você não precisa jamais confrontar esse símbolo com a realidade. Ele produz o raciocínio por si mesmo. O símbolo existe para isso. O símbolo é o hormônio da inteligência. Né? Então, quer dizer, com um só símbolo, você tem uma apreensão compacta de milhões de fatos possíveis, mas é tudo possível, não é realidade. Então, quando você sabe usar o símbolo corretamente, você o usa como estimulante da sua imaginação. Ou seja, o símbolo serve para você conceber hipóteses. Mas não é para você acreditar em todas as hipóteses. Então, eu já expliquei esse método para você, como é que funciona. Você pega o símbolo, você descasca as suas várias camadas de significado, as inúmeras coisas que ele pode significar, que ele significa todas estas ao mesmo tempo, e dessas algumas serão verdadeiras, outras serão falsas e outras continuarão como hipóteses. Tá certo? Então, se você pega um verso de um poeta, por exemplo, ele pode querer dizer milhares de coisas. E é justamente por querer dizer milhares de coisas que ele tem esse poder sugestivo. É por isso que ele mexe com a gente. Né? Mas isso não quer dizer que tudo o que você pensa, tudo que aquele símbolo te sugere seja verdade. Então você tem que usar o símbolo como um estimulante inicial da imaginação. A imaginação, ela só conhece o mundo do possível, isto é, o mundo das hipóteses. Tem pessoas que não têm capacidade de pensamento simbólico, então elas não são capazes de conceber hipóteses. Esta é uma das deficiências assinaladas pelo Feuerstein na sua lista dos 28. Então, se você não consegue sequer conceber hipótese, então você não pode continuar pensando, só vai repetir as mesmas coisas sempre. Porém, quando a atividade cognitiva ela para na esfera simbólica,
Então, o possível para ela se torna o real. E a primeira hipótese que ela pensou se torna para ela o real. Quer dizer, a interpretação imediata do próprio símbolo leva o indivíduo a uma conclusão sobre a realidade externa, não sobre o símbolo. Então, isso quer dizer que todos os casos similares que evoquem para ele este símbolo serão interpretados da mesma maneira. Então você pode criar coisas como, por exemplo, vamos dizer, a violência anti-gay, condensada no símbolo do Matthew Shepard, que é o garoto que foi, né, torturado barbaramente e morto por dois meninos, né? Daquilo fica como símbolo de violência anti-gay antes que alguém saiba o que aconteceu realmente, né? Bom, passa 20 anos, então... Agora saiu este livro aqui, um sujeito gay, que ficou estudando o assunto durante 13 anos e viu que não foi violência anti-gay coisa nenhuma, que um dos caras era amante do rapaz. Um dos assassinos era amante do rapaz.